Aqui é a Lucas, sou psicóloga e radialista e por aqui a gente une esses universos de música, psicologia e biografia. E hoje, no Cada Caso um Caos, tem Matt Skiba e Alkaline Trio. Aliás, Pablo Loyo, te dedico, hein? Faz tempo que ele pediu e agora saiu. Bora falar então de Alkaline Trio, uma banda que nasceu ali nos 90, né, em Chicago, formado principalmente pelo Matt Skiba e o Dan Adriano. Depois entra o Derek Grant na bateria, que fica por muitos anos. Então, enquanto assim muita banda falava de rebeldia, né, de queixas ali de adolescência e tal, o Alkaline Trio falava de alcoolismo, de autossabotagem, de morte, de relacionamentos disfuncionais, de vazio existencial, numa pegada bem crua, direta, bem na canela, assim, né, bem visceral. Então vamos começar ali pelo Matt Skiba, porque ele é o coração mais exposto e sangrento ali, né, da banda. O Matt, ele sempre falou abertamente sobre alcoolismo severo, sobre uso de drogas, fala muito de depressão, né, uma relação profundamente disfuncional com ele mesmo. E ele próprio descreve essa fase ali como sendo bem autodestrutiva. E aí ele acabou caindo numa armadilha clássica, que é beber, achando que isso ia silenciar a ansiedade, que ia amenizar a dor emocional, sentimento de vergonha, de vazio, sem saber que isso só ia piorar ainda mais qualquer dor. Então ele bebia mesmo, assim. E ele escrevia bastante sobre isso. Então as letras falavam de culpa, de arrependimento, de acordar no dia seguinte sem lembrar o que fez, de relações quebradas, não por falta de amor, né, mas por uma incapacidade de sustentar mesmo a intimidade. Isso é bem típico de quem vive um conflito interno entre desejo de vínculo e medo de si mesmo. Então, assim, só um adendo importante, né? O Alkaline Trio, ele nunca romantizou a dor de um jeito bonito e tal, nada disso, né? Era de um jeito bem desconfortável ali, quase que até meio com vergonha, né? Não é tipo, olha como sofrer me faz especial, é tipo, olha como eu tô quebrado, não sei sair disso, o que que eu faço, era um negócio meio, né, e sempre bem profundo. E muita gente acabou se identificando justamente por isso, porque sentia a mesma coisa, mas não tinha a linguagem ali, né, para dizer daquela forma. O Dan Adriano entra como um contraponto perfeito, né? Que ele também fala de dor, mas de um jeito mais pra dentro, né? Mais introspectivo, mais existencial e tal. E o Matt impulsivão, explosivo, emocionalmente intenso, o Dan mais contido, mais ruminativo ali, né? E é como se a banda inteira fosse um diálogo interno. Isso é muito louco, né, pensar nisso, mas assim, um lado que age e se destrói, e outro que observa, sofre e tenta entender. E aí eles vão conversando ali, tentando achar uma congruência dentro desses sentimentos, desses universos aí, né? O Alkaline Trio surreal, né? O Matt, ele já contou, inclusive, que chegou a um ponto em que ele não conseguia mais saber quem ele era sem o álcool. E isso é um marco bem importante, né, no vício e também em alguns transtornos, principalmente na depressão. Às vezes tem gente que tem até um certo medo de deixar de ser aquele alguém deprimido, porque quem sou eu sem essa depressão, né? E no caso dele era a questão da bebida, então era assim, tipo, não era mais a pergunta de como é que eu paro, né? Era quem eu sou se eu parar. E isso tá aí, outra armadilha daquelas do pica-pau, assim, né? A armadilha da dependência. Então, por muito tempo, a própria estética do Alkaline Trio reforçava isso. O cara quebrado, bem louco ali, né? Bebaço, sarcástico, que transforma a dor em arte, aí é pronto, o rebosteio tá formado. Com o tempo, o corpo vai cobrar, meu. As relações também cobram. A banda, né, quase desmoronou. O Matt já falou bastante, né, de problemas de saúde, de esgotamento, de confusão mental. A criatividade até continua ali, né? Daquela marcha lenta, mas a vida continua a encolher, vai sendo drenada, né? E isso é um sinal clássico de um colapso. E é muito louco, né? Porque às vezes a gente fala, meu, que o cara chegou no fundo do poço, ou tem medo de ir pro fundo do poço, e o fundo do poço raramente é dramático como nos filmes, né, que tipo, sei lá, tem alguém andando e pum, e cai no fundo, tipo, do nada, assim, né, não, na maioria das vezes é um processo, não é uma queda rápida, assim, de uma hora pra outra, né, uma queda abrupta, não, é um pouquinho por dia, silencioso, repetitivo, cansativo, quando vê, você fala, nossa, tá fundo isso aqui, né? E vai indo, dia a dia. O Matt, quando ele se deu conta que ele estava cada vez mais afundado, ele conseguiu tomar um ar e decidiu retomar a rota, indo para o processo da sobriedade também com uma linearidade, né? Mais lento, devagar, passo por passo mesmo, assim, não foi um negócio mágico, né? Mas mudando o comportamento dele mesmo.
né? E ele fala do medo de não conseguir mais escrever, de ficar sem matéria-prima, e esse medo é muito comum quando a identidade está fragmentada, né? Ainda mais artista, que se engana muito dizendo que é a droga que ajuda na potência criativa e tal. Mas hoje a gente sabe, né? Um monte de pesquisa mostra, muitos estudos dizem que parar de usar a substância, ela amplia o potencial criativo, não reduz, né? Então, mesmo fala assim, pô, mas olha os caras, né? Tantos caras aí que eram bem loucos e fizeram músicas incríveis, beleza, mas talvez se não tivesse tão bem louco, faria uma coisa mais legal ainda, né? Então, crescer emocionalmente não é perder a identidade artística, é ampliar. Matt, quando entrou no Blink-182, né? Substituindo o Tom DeLonge, imagina, ali naquele auge absurdo, né? A banda, Blink-182, né? A banda, turma do fundão total ali. Então ele entrou num lugar gigantesco, com uma visibilidade surreal, assim, um contexto já emocionalmente complicado. O Alkaline Trio continua existindo, né? As letras seguem falando de dor, mas agora com mais consciência, mais responsabilidade emocional mesmo, assim, menos autoaniquilação. Então o que sempre teve ali, se for ver, né, era um looping de dificuldade de regulação emocional, aí, né, relações ambivalentes, muita instabilidade, né, muita um border em movimento ali, né, culpa recorrente, medo de abandono, uso de substâncias como anestesia, identidade construída ali em torno da dor, e repete esse refrão e vai indo. O Alkaline Trio sempre foi muito adorado, né, por quem se sentia deslocado, né, aqueles esquemas desadaptativos de defectividade clássicos, não se encaixava no seja positivo, estava cansado de fingir normalidade. Então essas pessoas iam muito nisso, entravam nessa congruência aí com a banda. E eles conseguem admitir fragilidade num mundo que exige performance emocional constante. Isso também é uma das belezas do Alkaline, né? Hoje o Matt Skiba parece mais equilibrado aí, né? Tá que tá mesmo, segurando, sustentou isso, medita, fala sobre autoconhecimento e reforça algo super importante, que é não se entregar para o álcool ou para a droga, porque a conta vem e vem gostoso e vem atravessando tudo. Então, para falar de drogadição com mais profundidade, vamos ouvir quem entende muito disso, que é essa mestra maravilhosa, coordenadora da pós-graduação do Instituto ITDH, também, que é super legal, depois entra aí para você conhecer mais. Quem for estudante da área da saúde, quiser também fazer essa pós, super indico, tô dando aula lá também, aê, é muito legal. Então vamos ver essa maravilhosa psiquiatra, a doutora Jéssica Martani. Fala aí, Jess. Gente, falar de comportamento autodestrutivo e falar sobre o uso de drogas é muito importante, porque assim, o que a gente pensa? A gente fala, nossa, a pessoa tá se drogando, ela tá se autodestruindo, e é porque ela quer. Então, muitas pessoas imaginam ainda, né, essa autodestruição consciente, uma falta de limite, até mesmo uma falta de caráter. Só que não é bem assim. Tem muita coisa que vem por trás do comportamento autodestrutivo. Muitos desses comportamentos, eles vêm disfarçados, sim, de alívio, de anestesia e de sensação aí de conseguir controlar a situação. Então, na clínica, não é alguém querendo se fazer mal, é alguém tentando parar de sentir, é alguém tentando aprender a lidar. E a drogadição, ela não vem assim como problema inicial, ela vem por resposta a alguma coisa que estava acontecendo. Porque antes da substância, quase sempre tem dor psíquica crônica, vazio emocional, uma angústia sem nome, traumas que não foram aí elaborados, e uma sensação profunda de inadequação. Aí a droga, ela vai entrar assim como um regulador artificial do humor, como um anestésico dessa dor emocional, uma forma rápida de desligar a mente, como uma tentativa desesperada de recuperar aí o controle de alguma coisa. E o problema é que o cérebro, ele vai aprender rápido, então ele pensa assim, nossa, isso aqui dói. Ah, mas isso aqui é o que resolve. E aí o cérebro, ele não vai diferenciar o alívio saudável do alívio tóxico. Ele vai registrar a redução da dor, vai registrar dopamina e previsibilidade. E aí o uso da substância, ela vem como um ciclo. Então, um ciclo de dor, uso, um alívio breve, uma culpa e mais dor. E vai ficando nisso pra sempre. E aí a drogadição, ela piora tudo, né, gente? Uma sabotagem aí da própria vida, como, eu não mereço porque eu não faço nada certo, então vamos ferrar logo tudo, sabe? E aí esse comportamento autodestrutivo, ele vai se instalando cada vez mais. E aí o tratamento, não adianta a gente tirar a sua droga, é importante também oferecer uma outra forma de como lidar com a dor, regular as emoções, elaborar traumas, porque senão o cérebro, ele vai buscar
colocar outro comportamento autodestrutivo no lugar. E aí sim que a droga, ela acaba virando uma nova identidade. E a gente, como profissional, precisa fazer com que essa pessoa, ela volte a encontrar a sua essência, a encontrar quem ela é, para não precisar mais disso. Porque muita gente não quer se autodestruir, só nunca aprendeu outro jeito de sobreviver emocionalmente. Valeu demais, Jess, querida, coração. Eu tô segurando o celular, não vou conseguir fazer, mas ó, finge que temos aqui coraçãozinho. Maravilhosa, sempre dando aula, muito mestra. E você que está assistindo aqui a gente, também pede dica de livro, entra lá na Hograph, editora fodaralha das fodaralhas, né, de psicologia, hograph.com.br. Tem uma coleção que chama Como Lidar, que é super legal porque vai muito assim tanto para quem trabalha na área da saúde, mas também para os pacientes e familiares. E tem um livro que é demais lá dessa seleção também, adoro todos, mas que tem a ver com o vídeo de hoje, que é o Como Lidar com a Dependência Química em Adolescentes. Então é sensacional, tem cupom LUCA10, aproveita, já joga lá e bora expandir o nosso cabeçaralho. Valeu demais aqui por assistir, e se você conhece alguém que também ama esses temas, né, de música e psicologia, já manda o link aí por WhatsApp que a gente se encontra aqui mais vezes, beleza? Até a próxima, valeu demais!